relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Gênesis capítulo 2, versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós estamos observando essas duas árvores. Na Escritura, no versículo 16 está escrito: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora eu quero ir para o capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? A pergunta, da serpente. É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Versículo
12. Então disse Adão, versículo 11, melhor dizendo. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Comeu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. A serpente me enganou, me seduziu. Tem uma mensagem que o profeta disse, me deflorou. E eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, quando fizesse isto, maldita será mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. No versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais ao seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. O que tem estado em meu coração para falar com a igreja sobre essas duas árvores é podermos, irmãos, entender melhor e ter um conhecimento mais profundo do que significa essas duas árvores, a importância que há em conhecer de que árvore estamos comendo. Deus disse para Adão e Eva que eles eram para comer da árvore da vida. Não era para eles comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Correto? Qual a sentença de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Qual era a sentença? Morte. Qual que era a sentença de comer da árvore da vida? Vida. Queríamos fazer uma pergunta. Qual árvore
devemos comer? Qual? De qual árvore? Da vida? Mas há duas árvores. Você já parou para pensar se você não está comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal? Se eu perguntasse para alguém, se eu perguntasse para o irmão Silvano, qual árvore o irmão está comendo? O que o irmão responderia? Se eu perguntasse para ti, qual árvore o irmão está comendo? O que o irmão responderia? Está comendo das duas? Vocês estão vendo? Mas uma traz morte e a outra traz vida. Vocês estão procurando entender, então, tem duas árvores. Então, se eu sei que uma traz morte e a outra traz vida, eu vou procurar comer de qual? Traz vida. Mas para isso eu preciso saber. Eu preciso saber como, veja bem, como é o percurso, o desenvolvimento dessas duas árvores. Quem são essas duas árvores? Nós temos uma recompensa no livro de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Mas vamos observar algo aqui nesta noite. O profeta fala sobre isso na mensagem aérea da igreja de Éfeso. Ele diz assim: a árvore da vida, não é essa uma bela figura de linguagem? Nós aprendemos isso, não aprendemos? É mencionada 3 vezes no livro de Gênesis e 3 vezes no livro de Apocalipse. Em todos os 6 lugares é a mesma árvore. Que simboliza exatamente a mesma coisa. Mas o que é a árvore da vida? Bem, em primeiro lugar, teríamos que saber o que a árvore, propriamente dita, representa. Árvores, por toda a Escritura, refere-se a pessoas. Árvore, por toda a Escritura, refere-se a pessoa e também se refere a uma nação, como descreveu Balaão, quando se referiu a Israel como árvores de sândalo e como também a figueira. Amém? Portanto, nós vemos no Salmo 1 que ele disse, nós vemos em Salmo 1 que é comparado o varão que anda na lei do Senhor e medita é como árvore plantada. Então disse o profeta isso aqui, portanto, a árvore da vida deve ser a pessoa da vida. E essa é Jesus. No jardim do Éden havia 2 árvores situadas no meio dele. Uma era a árvore da vida e a outra era a árvore da ciência do bem e do mal. O homem
devia viver da árvore da vida. Porém, não devia tocar na outra árvore, senão morreria. Mas o homem tomou da outra árvore, e quando fez, a morte entrou nele pelo seu pecado, e ele ficou separado de Deus. Agora, essa árvore lá atrás no Éden, essa árvore que era a fonte da vida, era Jesus. Então nós estamos, em outras palavras, bem fácil caminhando, sabendo que esta árvore da vida era quem? Jesus. Amém? Era Jesus. Em João capítulo 6, verso 8, Jesus se apresenta como a fonte da vida eterna. Ele chamou a si mesmo de pão do céu. Ele falou em dar a si mesmo. E que se um homem comesse dele, nunca morreria. Ele proclamou que conheceu Abraão e que antes de Abraão ele era. Ele profetizou e ele mesmo lhes daria águas vivas. Que se um homem bebesse, jamais teria sede novamente, mas viveria eternamente. Então o profeta está mostrando para nós que aquela árvore, em primeiro lugar, árvore, de uma maneira figurativa, significa pessoas. Amém? E que aquela árvore da vida era Jesus. Lá no Jardim do Éden. E para provar isto, ele nos leva a ver o que Jesus falou sobre isto. O que Jesus falou sobre isto. Amém? Jesus dizendo, eu sou a vida. Eu sou o grande eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou o manancial de águas viva. O eterno. A árvore da vida. Ele estava lá atrás no Éden, no meio do jardim. Assim como ele estará no meio do paraíso de Deus. Alguns têm a ideia de que as duas árvores no jardim eram apenas mais duas árvores como o resto das que Deus plantara lá. Porém, estudantes cuidadosos sabem que isto não é assim. Quando João Batista clamou que o machado estava posto à raiz de todas as árvores, ele não estava falando de árvores meramente naturais. Ele não estava falando de árvores meramente naturais, mas, escuta isso aqui que me chamou a atenção, mas de princípios espirituais. Quando ele disse, o machado está posto à raiz de todas as árvores, ele está falando de princípios espirituais. Agora, em São João, em 1 João 5,11 diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Jesus disse em São João 5,4, e não quereis vir a mim para terdes vida. Portanto, o testemunho, veja bem, a palavra de Deus afirma claramente e diretamente que a vida eterna está no Filho, não há outro lugar. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora, uma vez que o testemunho não pode mudar, ser tirado dele ou acrescentado a ele, então permanece o testemunho de que a vida está no Filho. Uma vez que isto é assim, a árvore no jardim tem que ser Jesus, a árvore da vida. Amém? Isso é para nós começarmos a meditar nesta árvore da vida.
Muito bem. Se a árvore da vida é uma pessoa, então a árvore da ciência do bem e do mal é uma pessoa também. Não pode ser de outra forma. Assim, veja bem, o justo e o maligno estavam lado a lado no jardim do Éden. O justo e o maligno estavam lado a lado no jardim do Éden. Para nós entendermos isso, nós temos que ler Ezequiel 28, 13. Amém? Ezequiel 28, 13. Que está escrito: estiveste aonde? No Éden, jardim de Deus. De quem que ele está falando? Lúcifer. Estiveste aonde? No Éden. Então ele estava ali no Éden, não estava? Jardim de Deus. Aqui é onde recebemos a verdadeira revelação da semente da serpente. Aleluia. Eis o que realmente aconteceu no jardim do Éden. A palavra diz que Eva foi enganada pela serpente. Nós lemos isso, não lemos? Na realidade, ela foi seduzida pela serpente. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Este animal era tão próximo de um ser humano, sendo todavia puro animal, que podia raciocinar e falar. Era uma criatura ereta e era algo entre um chimpanzé e um homem, porém mais próximo de um homem. Ele era tão próximo do ser humano que sua semente podia, e de fato, misturou-se com a da mulher e fez com que ela concebesse. Quando isto aconteceu, Deus amaldiçoou a serpente. Ele mudou cada osso do corpo da serpente, de forma que ela teve que rastejar como uma cobra. A ciência pode procurar o quanto queira, mas não encontrará o elo perdido. Deus cuidou disso. O homem é sábio e pode ver uma associação do homem com o animal. E ele tenta. Ele tenta prová-lo por meio da evolução. Não há nenhuma evolução. Porém, o homem e o animal, de fato, se misturaram. Esse é um dos mistérios de Deus que permaneceu oculto. Amém? Quando se lê em Gênesis, como lemos em Gênesis, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, quando se vê o fruto, quando você se lê ali, você tem que ler sabendo que ali tem um mistério, o quê? Oculto. E tem que ser o quê? Revelado. Vocês entenderam isso? Tem um mistério. Se lemos com a mente natural, não vamos entender nunca. Tem que ser revelado. Então disse o profeta: esse é um dos mistérios de Deus que permaneceu oculto, mas aqui está revelado. Aconteceu bem lá atrás, no meio do Éden, quando Eva afastou-se da vida para aceitar a morte. Note o que Deus lhe disse no jardim: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Se damos crédito à palavra de que a mulher teve de fato uma semente, então a serpente seguramente deve ter tido uma semente também. E se a semente da mulher foi um filho varão, sem a participação do homem, então a semente
da serpente terá que ser o mesmo padrão. Ou seja, outro varão deve nascer sem a intervenção de um varão humano. Não há estudioso que não saiba que a semente da mulher foi Cristo. Amém? Amém, irmãos? Que veio por intermédio de Deus, sem relação sexual humana. Da mesma forma, é também bem conhecido que o prenunciado ferimento da cabeça da serpente foi, em verdade, uma profecia concernente ao que Cristo realizaria contra Satanás na cruz. Lá na cruz, Cristo feriria a cabeça de Satanás, enquanto Satanás feriria o calcanhar do Senhor. Antes mesmo que Adão tivesse conhecimento carnal de Eva, a serpente teve esse conhecimento primeiro que ele. E o que nasceu disto foi Caim. Agora que temos chegado a esse ponto, deixe-me tentar consolidar seu pensamento sobre este assunto, para que você possa ver a necessidade de nossa discussão a respeito da doutrina da semente da serpente, como tenho feito. Nós começamos com o fato de que havia duas árvores no meio do jardim. A árvore da vida era Jesus, a outra árvore definitivamente é Satanás, por causa daquilo que surgiu do fruto desta árvore. Agora, então, sabemos que ambas as árvores tinham uma relação com o homem, ou jamais teria sido colocadas lá. Elas devem ter tido uma parte no plano e propósito soberano de Deus, no relacionamento delas com a espécie humana e com Ele próprio, o jamais poderíamos imputar onisciência a Deus. O homem não podia vir diretamente e tomar daquela árvore da vida no meio do jardim. Aquela vida eterna da árvore tinha que se tornar carne primeiro. Mas antes que Deus pudesse levantar e salvar um pecador, ele tinha que ter um pecador para levantar e salvar. O homem tinha que cair. A queda, que seria causada por Satanás, tinha que ter a carne para produzir a queda. Satanás tinha que vir através da carne também. Mas Satanás não podia vir através da carne humana para produzir a queda, da maneira que Cristo viria em carne humana para restaurar os caídos. Mas havia um animal, a serpente, tão próximo do homem que Satanás pôde chegar a esta besta. E através desta besta pôde chegar à carne humana e causar a queda. Desse modo injetar-se na raça humana, assim como Jesus um dia viria e se injetaria na raça humana, dentro de corpos humanos, até o ponto de uma ressurreição em que teríamos corpos semelhantes ao seu corpo glorificado. Assim, o que Deus arquitetou aqui no jardim foi o seu plano predestinado. E quando Satanás ocasionou o que era necessário a propósito de Deus, então o homem não pôde chegar à árvore da vida no jardim. E nós vemos que ele teria que viver daquela árvore. Vocês estão entendendo? Mas ele não chegou a comer daquela árvore. Porque houve a queda. Amém? Por que houve a queda? Por um propósito. Como o profeta cita Romanos capítulo 11, 36. Porque dele e por ele
e para Ele são todas as coisas. Porque dele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Então, era um plano de redenção ali. Algo teria que vir dali, daquela árvore da vida. E algo não poderia vir daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas estavam as duas ali. O profeta disse que uma árvore era Jesus, a outra árvore era quem? Satanás. Nós vemos Ezequiel que disse que ele estava no jardim. Amém? Então nós estamos abrindo o nosso entendimento, como disse o profeta, vendo esse mistério, que havia um plano ali de Deus. Então disse o profeta, certamente, quando Satanás ocasionou o que era necessário ao propósito de Deus, então o homem não pôde chegar à árvore da vida no jardim. Certamente que não era tempo. Porém, um animal tinha causado a queda, não tinha? Um animal causou a queda. E a vida animal seja derramada. Foi tomado seu sangue derramado. Por isso que entendemos que o sangue dos animais eram derramados no Antigo Testamento. Vocês entenderão isso claramente. Por que derramava o sangue de uma rolinha? Por que derramava o sangue de uma ovelha? Por que derramava o sangue de um cabrito? Por que derramava o sangue de um animal? Porque quem causou a morte? Quem causou a queda? Um animal. Porque havia quantos tipos de vida? Havia a vida botânica, havia a vida marítima, certo? Havia a vida animal, havia a vida humana e havia a vida de Deus, certo? Qual vida caiu? O que causou a queda? Foi a vida animal que causou a queda da vida humana. Estava ouvindo um testemunho de um irmão, está lá na gravações A Voz de Deus. Um ministro que participou de uma das reuniões do profeta no México, nos anos de 1956. Você sabe por que, irmãos, que a gente não aprende muitas coisas? É porque realmente não há interesse, irmãos. Esse ministro estava dizendo assim, que nas 3 reuniões que o profeta teve no México, nos anos de 1956, ele disse que uma das coisas que aconteceram ali foi que o profeta contou que veio um homem alto, cego, acho que tinha uma sacola nas costas, um maltrapilho. Vocês lembram desse homem que chegou no profeta? Disse que o profeta olhou para ele, esse ministro estava na reunião, olhou para o profeta, né? Disse que o profeta chegou neste homem. Chegou nesse homem e fez assim, pegou o sapato dele e colocou do lado do homem. Porque ele viu que o homem estava, não sei se estava sem sapato. Colocou, não servia. Toda a audiência ali, irmãos, vendo isso, ele fez assim, não servia. Ele pegou o seu paletó, ele olhou o seu paletó assim, disse, não vai servir para ele. Eu estava meditando assim, o profeta ali, olhando a situação daquele ser humano.
Aí disse que ele olhou aquele homem de cima a baixo. Quando ele viu que ele não tinha, que nada dele, sapato, roupa, serviria para aquele homem, sabe o que ele fez? Olha só isso aqui, ó. O Mondegar é mais alto que eu, tá vendo? Imagine isso aqui, ó. Presta atenção. Aí eu pego o culto assim, normal, pego e coloco o pé aqui, não vai servir. Aí eu olho a roupa, não vai servir. Sabe o que o profeta fez? Sabe o que ele fez ou não? Sabe o que ele fez? Ele fez assim nele, assim, ó. E o homem voltou a enxergar. O ministro disse que ele só fez isso. Dá para você imaginar o irmão Bruno fazendo assim? O que ele deu para ele? Hã? Irmãos, eu fiquei pensando, Mondegar, que aquilo não é simplesmente assim só algo que o profeta Deus. Ele disse, aquilo era para mostrar que o homem não pode dar nada para o outro homem. Quem tem que dar é Deus. E o que ele precisava era a vista, e só Deus poderia dar. Amém? Então, é como Pedro disse, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Veja. Amém? Isso estava acontecendo no culto. Depois, esse irmão disse que aconteceu o seguinte. No outro culto, 40 mil pessoas estavam na reunião. Aí ele disse que os cultos não eram assistidos assim igual vocês estão aqui. Sabe que jeito que era assistido os cultos? De pé, um encostado no outro. Dá para imaginar um culto assim ou não? E o profeta, para chegar na plataforma, eles tiveram que fazer uma escadaria e descer o profeta através de um saco. Ele entrava dentro de um saco e eles desciam ele por um saco. De tão apertado que era. Vocês lembram? E nessas reuniões veio uma mulher com uma criança morta. Não podia chegar até ele. Disse, eu não consigo chegar até lá, irmão. Lembra? Fala para o irmão orar, porque ele não podia chegar de tanta gente. Até que Deus deu uma visão para ele. Da ressurreição daquele garoto. Amém? Eu estava meditando nisso, irmãos. Então, se você está aqui nesta noite, será que está tão apertado assim? Está tão sufocante assim? Ou está folgado? Você não está se sentindo bem aí? Como prestar atenção num culto aonde 40 mil pessoas estão apertadas? Como prestar atenção no culto desse, irmãos? Vamos ser um pouquinho, vamos abaixar um pouquinho. Deixa eu abaixar um pouquinho. Para que vocês entendam, que Deus me perdoe dessa expressão. Vamos abaixar um pouquinho. Se você estivesse perto de alguém que talvez estivesse mal cheiroso, tanta gente vindo de tantos lugares, esse homem era maltrapilho, cego, sem sapato. Se você estivesse perto dele, como que você se sentiria? Não dá para ficar aqui, não. O profeta pregando lá, e você assim, com o seu pensamento humano, preocupado com isso. Horas ali. Talvez você estivesse do lado de uma pessoa, uma irmã. 40 mil pessoas no México. Pessoas que vieram para ser o quê? Curadas. Talvez você estaria com uma pessoa do lado de uma pessoa com câncer, você não sabia, tuberculose, doentes, que veio ali, precisando de algo, você ali do lado. Como que você se sentiria numa situação dessa? Você teria que ter um motivo, você teria que ter um objetivo. Eu estou aqui para ouvir a palavra. Eu preciso de algo. Eu necessito de algo, não importa.